Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 31º episódio, o tema é Mobilidade na velhice. Quais são as consequências da perda de mobilidade? Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a minha querida Giovana Espósito, que eu vou chamar de Gi, muito carinhosamente, daqui para frente. Eu vou apresentar a Giovana para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. Giovana Espósito, fisioterapeuta, especialização em neurologia no adulto, mestre e doutora em gerontologia pela Unicamp, doutorado sanduíche na Universidade de Aveiro e pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, é docente do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera. Gi, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, com esse tema super importante, que é os problemas de mobilidade na velhice. Então, gostaria que você começasse falando um pouquinho para nós quais são os tipos de declínio que podem acontecer com o processo de envelhecimento, os tipos de declínio na mobilidade que podem acontecer com o processo de envelhecimento. Oi, Ivana, é um prazer estar aqui. Primeiro, vou agradecer o convite, é uma honra estar aqui. E depois eu vou agradecer ainda mais a gente falar sobre gerontologia, né? Acho que é super importante, principalmente para quem vai para essa área, para quem trabalha com essa área, a gente debater os temas. É sempre enriquecedor para o pessoal que trabalha com idoso. Então, a mobilidade, quando a gente vai falar de mobilidade, a gente precisa também entender o que é a mobilidade, né? Perfeito. Primeiramente, a mobilidade, ela faz com que a nossa funcionalidade seja adequada, permita que a pessoa continue funcional. Então, a mobilidade, ela é a capacidade de movimentação de forma segura de um lugar para o outro. Então, dentro desse contexto de mobilidade, a gente vai ter as transferências, que é estar deitado de decúbito dorsal, por exemplo, de costas, virar para decúbito lateral, virar de lado, poder virar de barriga para baixo, para decúbito ventral, de deitado para sentado, de sentado para em pé, de em pé para você conseguir caminhar para algum lugar. Então, dentro desse contexto, a gente tem as tarefas mais simples, que a gente pode considerar aí as nossas tarefas básicas do dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, se alimentar, até chegar às mais complexas, onde a gente vai ter a participação social, a gente vai ter o correr, a gente vai ter o pular. Então, a mobilidade é essa capacidade de realizar movimentação de forma independente e segura. E quando a gente fala no contexto do envelhecimento dos idosos, existe aí dois tipos de declínio. Pode existir, na verdade, dois tipos de declínio. O primeiro, a gente sabe que é o fisiológico, né? A gente tem as alterações vindas do próprio envelhecimento, principalmente dos aspectos corporais, que vão fazer com que a gente tenha as perdas que são consideradas normais com o avanço da idade. Então, a gente vai ter aí redução da massa muscular, que vai gerar uma redução de força muscular. A gente pode ter aí uma diminuição de neurônios e fazer com que essas sinapses que são necessárias para a nossa movimentação também diminuam. A gente vai ter alteração de sensibilidade, está vinculada aí com a nossa visão, vinculado com o nosso sistema vestibular e audição, está vinculada também com o nosso sistema tátil, né? Quanto que a gente percebe o solo que a gente está caminhando, que ele pode ser plano, que ele pode ter um declive, um aclive, e isso vai trazer consequências, ou pode trazer consequências na mobilidade do idoso. Isso é esperado, é fisiológico, então a gente tem esse declínio. O problema maior é quando ele está associado aí com alguma patologia, que é um outro tipo de perda aí que a gente pode ter vinculada à redução da mobilidade. Então, as patologias, elas podem ser desde musculoesqueléticas, como uma dor muscular, uma osteoartrose, ou outros tipos em outros sistemas corpóreos, como o sistema cardiorrespiratório, um DPOC, uma cardiopatia, ou o sistema neurológico, um AVC, um Parkinson. Isso pode agravar esse declínio da mobilidade que já é esperado de maneira fisiológica, normal nos nossos idosos. Quando a gente tem essas alterações de mobilidade, isso vai fazer com que se reduza, né, essas atividades, essas tarefas que a gente faz no nosso dia a dia, que elas são dependentes aí dessa mobilidade para que a gente possa continuar de forma funcional, com a funcionalidade íntegra para a realização delas.
Você falou sobre a questão, né, então tem as perdas que são esperadas, digamos, né, de uma forma, são normais para o processo de envelhecimento, e você falou das alterações patológicas. Então, quais fatores que levam a essa diminuição da mobilidade no processo de envelhecimento, Gi? Eu acredito, eu sempre falo que o maior fator de risco para o idoso é a idade. Quanto mais velho ele for, mais suscetíveis às alterações, principalmente corpóreas, ele vai ter. Essas perdas, elas são contínuas e conforme a gente vai avançando a idade, as perdas vão acontecendo. Então, a gente tem aí como maior preditor a própria idade mesmo. Depois, a gente tem aquele contexto de vida que a gente sempre viveu, né? Quais foram os hábitos de vida que você teve ao longo da vida e o que ela resulta hoje na idade que você está. Então, o somatório do que veio, por exemplo, de um sedentarismo, de uma não realização de atividade física, é lógico que lá na frente, é lógico que lá, quando o idoso for mais velho, isso vai ser algo a mais a se somar para essas perdas que já são esperadas. Outros fatores de risco que a gente tem aí, que a gente sabe, são os hábitos de vida, né? Como a alimentação, a participação social, que ela é algo motivador que faz com que o idoso, faz com que nós adultos também vá participar, vá até um local, vá andar pela comunidade para que a gente realize isso. Então, quando a gente tem esse somatório, né, de idade mais os hábitos de vida, a gente vai ter um maior risco desse idoso ter uma diminuição de mobilidade conforme o envelhecimento. Então, é muito clara a questão de ter atividades aí para se movimentar, né? Para poder se movimentar e tentar promover essa mobilidade. E anteriormente você tinha comentado um pouquinho sobre a questão patológica e o quanto a perda de mobilidade ela influencia nas atividades, né, do dia a dia. Fala um pouquinho sobre essas consequências, né? Porque nós chamamos para isso, né? Quais as consequências na vida das pessoas, né, no dia a dia, de algum tipo de perda de mobilidade? As consequências elas vão desde uma diminuição da participação social, onde devido a essa redução de mobilidade ele fica mais impossibilitado de chegar até essa participação. Além da própria participação social, a gente vai ter a redução das próprias atividades de vida diária dentro de casa, que podem estar sendo dificultadas por essa redução de mobilidade. A gente sabe que isso pode gerar aí um aumento ou um risco de quedas, e as quedas elas vão trazer consequências na vida do idoso, elas vão desde as limitações físicas, a um agravamento dessas limitações que podem levar a uma hospitalização. E aí a gente já sabe que o quadro desse idoso muda devido à hospitalização. A gente vai ter um idoso que ele pode estar mais propenso a uma institucionalização, já que essas atividades de vida diária, de dentro de casa, que a gente chama de básicas, né, ele já não consegue realizar mais, e também agravar aí o risco de morte, porque ela pode gerar consequências maiores, né? A gente sai um pouquinho nesse aspecto também do contexto só de parte física do idoso. A gente sabe que os contextos interpessoais e ambientais também são fundamentais para a realização das tarefas, para facilitar ou para dificultar essa mobilidade, essa realização de tarefas de vida diária. Então, a gente tem as consequências aí de uma diminuição de mobilidade que vão aumentar risco de queda, risco de institucionalização, risco de hospitalização e até o de morte. Nossa, então é uma questão realmente que precisa ser olhada, cuidada. E pensando nessa questão do cuidado, né, dos profissionais que trabalham com adultos e idosos, nesse contexto de mobilidade e mobilidade, na sua visão, você acha que é importante esses profissionais terem um olhar interdisciplinar para o cuidar? Sim, com certeza, né, Wanda? Quando a gente fala de gerontologia, sempre que a gente vai falar do idoso, a gente precisa levar em consideração esse olhar multidimensional. A gente tem na gerontologia descrever as mudanças do envelhecimento e dentro desse envelhecimento levar em consideração os aspectos socioculturais, os aspectos históricos, né, de determinada época.
Então, quando a gente pensa na mobilidade, como eu falei até nas consequências, eu não fico só no físico. Não é só isso que é determinante. Ele é um determinante muito importante. A gente sabe que tem os fatores aí, tanto genéticos, hereditários dele, quanto o histórico de vida que ele viveu para chegar naquele momento e falar para mim como ele está. Mas ali também a gente precisa considerar os aspectos sociais, o quanto de suporte esse idoso tem para manter ou não uma mobilidade, o quanto de possibilidades ou oportunidades de uma alimentação mais adequada, porque a gente sabe que, por exemplo, um ganho de força muscular, ele também é dependente de uma boa alimentação. Dentro de uma boa alimentação, eu preciso entender que meu contexto, por exemplo, dentário dele, para fazer ingesta dessa alimentação. Para melhor mobilidade, eu preciso de um ambiente facilitador, porque se eu tiver um ambiente com barreiras, ele também vai ter uma dificuldade maior, que pode reduzir a mobilidade por não ter essa oportunidade de passar ali, de fazer as suas tarefas naquele meio que ele precisa. Além disso, a gente tem os aspectos interpessoais que a gente chama, ou a gente pode até falar num contexto psicológico, né? Motivação ou desmotivação para realizar ou não uma tarefa. O quanto ele tem de medo para realizar aquela tarefa, o quanto ele tem de autoeficácia, porque a gente sabe que a autoeficácia ela é determinante também por uma participação social, por exemplo. Então, quando a gente olha nesse contexto interdisciplinar, a gente precisa levar em consideração essa multidimensionalidade, né? Os aspectos biológicos, sim, esses corporais, que a gente sabe que vai ter alteração, e que se estiver associado a uma patologia, eu vou ter aí um declínio, eu posso ter um declínio mais acentuado, mas os aspectos sociais e os aspectos psicológicos ou mentais, eles também estão inseridos nesse contexto, do quanto eu posso segurar, prevenir, manter, fazer a manutenção de uma mobilidade adequada para aquele idoso. Então, a gente entra num contexto interdisciplinar gigantesco quando a gente trata o nosso idoso, independente da profissão que a gente está atuando, se é físico, se é pedagoga, se é fono, se é o médico. A gente precisa, esse olhar, ele precisa sempre existir quando a gente fala do idoso. Quando a gente fala na interdisciplinaridade, a gente jamais invade áreas, né? A intenção não é essa. A intenção é troca de saberes. E com a troca de saberes, a gente conseguir um melhor resultado, um melhor objetivo para os nossos idosos, independente de qual seja o contexto que a gente está tratando. E aí a gente consegue ver essas multifacetas dentro da vida dele. E quanto esses aspectos, eles são extremamente importantes, né? Essa visão biopsicossocial que a gente chama, né? De ter essa ideia, esse conhecimento. E aí, então, você falando disso, eu fico pensando assim, que o profissional que atua diretamente no cuidado com o idoso, no atendimento aos idosos, né? Pensando não só nessa questão de mobilidade, então, se eu tenho uma formação na minha área, muitas vezes, aquela área que ele teve formação não teve esse olhar interdisciplinar. Então, você comentando e fortalecendo essa necessidade, fico pensando realmente da necessidade desses profissionais buscarem algum tipo de conhecimento, de conteúdo que possa cada vez mais nos ajudar nesse processo de trabalhar de forma conjunta, para que possa olhar o idoso, para que possa olhar a idosa de uma forma global mesmo, não só fechadinho na sua área, né? Poder contar com os outros saberes, como você falou, mas para isso precisa ter um conhecimento, precisa estudar, Sim. precisa se aprofundar para saber fazer um trabalho mais completo, mais equilibrado. A gente ter esse contexto interdisciplinar faz com que a gente fique mais apto a cuidar dos nossos idosos. Eu posso falar pela fisioterapia, a gente tem um currículo, e a área de saúde em si, né? A gente tem um currículo muito biomédico, e não está errado, não é errado, né? Eu vou ter que aprender neuro, eu vou ter que aprender ortopedia, eu vou ter que aprender reumatologia, independente da faixa etária que eu vou tratar, porque a neuro, ela entra aí desde a neonato até o próprio envelhecimento. Mas a gente costuma ter na faculdade esse olhar mais biomédico mesmo, né? Então, quando a gente vai falar do idoso, a gente precisa lembrar de sair desse contexto biomédico, olhar esse modelo biopsicossocial, que ele traz aí para a gente essa multidimensionalidade que tanto o envelhecimento precisa,
né? A gente sabe, por exemplo, um exemplo bem tranquilo de dar, aposentadoria. Embora, né, a gente saiba que é um marco e traz aí, né, nossa, fiz o que eu precisava fazer, existem as alterações que vão acontecer pela rotina de vida dele, dessa pessoa que aposentou, desse idoso que aposentou. E, às vezes, essa mudança na rotina, ela pode trazer ali aspectos psicológicos alterados, tipo, vixe, e agora? Será que eu não sou mais útil? E isso desmotivá-lo. E essa desmotivação levar ele a uma não participação mais social. E aí eu tenho uma redução de mobilidade corpórea que não vai até lá, mas vindo de outros aspectos. Então, quando a gente olha esse modelo biopsicossocial, essa multidimensionalidade aí que o envelhecimento tanto tem, né, tão importante dentro do envelhecimento, dentro da velhice, a gente consegue realmente ter um panorama melhor para tratar, para manter, para ajudar, para intervir ali na qualidade de vida dos nossos idosos. Legal. No começo, assim, você apresentou a questão, né, do que pode se esperar do processo normal, né, do envelhecimento, as patologias. Então, assim, traz uma visão assim, nossa, né, tudo isso pode acontecer, mas nós da Gera Vida sempre buscamos, tá, isso é possível, é uma das possibilidades, mas como que a pessoa, né, que tem as condições, então o adulto, a pessoa adulta, a pessoa idosa, que tem condições de olhar para si e tentar buscar uma velhice mais equilibrada, o que ela pode fazer, então, nesse âmbito, para que ela possa ir, tanto a pessoa adulta quanto a pessoa idosa, ela possa se cuidar, ela possa fazer algo para ter uma velhice com mobilidade e equilíbrio. Que dicas que você daria? A gente vai para as estratégias que a gente tem de prevenção, né? Primeiro é exercício físico, né? A gente sabe da importância do exercício físico, ele não é só limitado à parte física de corpo, de força muscular, de aumento de flexibilidade, que é tão importante para o nosso alcance, né? Quando a gente vai alcançar o prato lá em cima da prateleira, não vem só aí agregando também aos aspectos de melhora de equilíbrio, melhora da velocidade de marcha, mas a gente sabe que os exercícios físicos fazem um bem gigantesco também para a nossa parte cognitiva, né? Oxigenação, principalmente ali de hipocampo, melhora memória recente. Então, o exercício físico, ele entra aí como um hábito de vida que a gente tem que, na verdade, seguir a vida inteira, né? E no envelhecimento ele traz uma importância muito maior, exatamente pelas perdas que a gente tem fisiológicas ali do envelhecimento. Além disso, hábitos alimentares, a gente sabe o quanto a alimentação ela influencia não só para uma melhora corpórea, como um ganho de massa muscular, eu preciso de proteína para que isso aconteça, mas também questões de memória, questão de bem-estar consigo mesmo, questões de ansiedade, que a gente pode aí estar vinculado. Então, a gente tem esse respaldo de hábitos saudáveis, né, como uma prevenção de diminuição de mobilidade. É claro que a gente não pode também esquecer do âmbito da onde a gente vive, né, do ambiente mesmo, até o ambiente domiciliar. Então, se houver a necessidade, por exemplo, de colocar barras, de colocar marcador em degrau, um ambiente iluminado, a gente propõe, né, a gente proporciona para o indivíduo, principalmente para o idoso, um facilitador, um meio facilitador ali de realização de atividades. Se houver a necessidade, por exemplo, de um uso de dispositivo auxiliar de marcha, como bengala, andador, ela também vai facilitar com que esse idoso tenha mais mobilidade, permita realizar essas tarefas de movimentação, que ela faz parte do nosso cotidiano, de uma maneira mais eficaz. E o que a gente sabe, né? Quanto mais participação social, melhores resultados aí a gente tem para os nossos idosos, né? Para uma vida mais saudável e principalmente com uma prevenção ou manutenção aí de mobilidade. Muito bom, né? Acredito que foi um tema que, exatamente como a gente comentou no começo, é bem importante para as pessoas terem noção disso, tanto a própria pessoa quanto as pessoas que cuidam. Você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, Gi? Eu queria agradecer de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu falo que falar de gerontologia me faz feliz e estar aqui
uma pessoa tão especial para mim como a Wanda me deixa mais feliz ainda. E eu falo, sempre quando a gente se interessa pelo idoso, sempre realmente buscar, né, informações, nunca deixar de estudar, nunca começar a se permitir ir para outras áreas, independente da qual você trabalha, que é sempre aprendizado para aquilo que a gente trabalha, é muito gostoso, né? Não se torna nenhum um trabalho, se torna até um prazer. E aí, para complementar essa sua mensagem final, é também pensar na própria pessoa no processo de envelhecimento, né? Não olhar para essas perdas que podem acontecer como vai acontecer e ponto, né? Ponto final, não. Pode acontecer, mas sempre tem algo que pode ser feito para vivenciar essa fase da vida de uma forma mais equilibrada, né? Como você apresentou várias possibilidades, né? Então, entender esse processo e empreender ações para que viva de uma forma mais equilibrada, né? Com certeza. Deixa eu até juntar a sua frase, sua fala. As perdas fisiológicas, elas são esperadas e elas não são elas que tiram o idoso aí do convívio social, que agravam. Essas perdas fisiológicas, como o nome diz, é fisiológico. Então, ela não limita a vida do idoso. Só que quando ela pode aí estar associada a uma patologia, aí sim a gente vai ter um agravamento dessas perdas. Essas perdas, elas vão ser minimizadas com os hábitos de vida, né? Com a prevenção, com os exercícios aí físicos, com uma boa alimentação, a gente tem o idoso, são esses idosos que a gente vê na comunidade, que conseguem realizar suas tarefas. Então, elas são uma maneira da gente uma maneira da gente prevenir agravamentos só, né? Então, maravilha, então, Gi, agradeço imensamente a sua participação aqui conosco, no nosso 31º episódio do Diálogos da Gerovida. Que gostoso! Então é isso, pessoal. Agradeço a sua participação. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!